compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que eu não sei até que ponto você vai compreendê-la. Eu lutei para entender o todo dela diante de Deus, porque a princípio eu olhei para essa palavra, para a realidade dela, e não consegui concatenar as coisas, unir as coisas, fazer uma ponte entre uma coisa e outra. Eu vou explicar melhor, mas eu queria que o Gabriel projetasse para a gente Marcos 12, versículo 28 a 34. E tudo começa aqui nesse texto que fala da essência do que Jesus ensinou no tocante ao que nós temos que observar como mandamento. Nós sabemos que existem vários mandamentos, nós chegamos a estudar alguma coisa disso há pouco tempo, chegamos a estudar e falar sobre a lei, enfim. Mas Jesus separou 2 mandamentos e colocou como algo central do Evangelho. E aqueles que querem seguir a Jesus, ou seguir o Evangelho, ou se dizem, seguidores do Evangelho, não podem fugir dessa realidade aqui. A gente não tem como dizer que somos seguidores do Evangelho se nós não observarmos aquilo que Jesus disse ser o cerne de tudo o que é de fato o Evangelho. Então, Jesus ensinando ou respondendo a uma indagação, Jesus fala de 2 mandamentos e diz que nós precisamos observá-los e vivê-los. O texto de Marcos 12, 28 diz: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar mais nada. Esse último versículo, ele fala uma coisa muito interessante: não estás longe do reino de Deus. O que significa para mim que estar inserido no reino de Deus é cumprir isso, é conhecer bem isso que Jesus ensinou e praticar, de fato praticar. Aí eu estava meditando nisso, e toda vez que eu lia e relia e buscava em Deus alguma coisa para nós tratarmos nessa noite, me vinha a lembrança de uma outra passagem, que é a história de Abraão. Na verdade, me veio toda a história de Abraão, do início da sua chamada,
Mas o que mais me chamou e que vinha ao meu coração em relação à história de Abraão foi aquele momento da prova de Abraão, que Deus diz: olha, eu quero o seu filho, me dá o seu filho, sacrifica o seu filho. E eu fiquei: mas Deus, o que tem a ver amar a Deus, amar ao próximo e com esse sacrifício de Abraão, ou com a vida de Abraão como um todo? Aí Deus começou a ministrar o meu coração, eu comecei a compreender algumas coisas, que é o que eu vou tentar partilhar com vocês, na esperança de que vocês consigam de fato entender aquilo que Deus já trouxe ao meu coração. A primeira questão é que Abraão ele foi elevado a um status de pai da fé. A Bíblia, quando se refere a Abraão, principalmente em Hebreus, enfim, em outros textos, inclusive no Antigo Testamento e também no Novo, a Bíblia se refere à pessoa de Abraão como pai da fé. E aí, primeira coisa que nos chama a atenção é que a gente não vai conseguir alcançar esses mandamentos e cumpri-los se nós não formos forjados por Deus no tocante à nossa fé. E a palavra é bem essa mesmo, forjados por Deus. Porque quando eu olhei para a vida de Abraão, mediante a todo esse conflito, Deus, eu quero ministrar, e entendo que a tua vontade é ministrar sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu já entendi, mas o que isso tem a ver com a vida de Abraão? E aí eu comecei a olhar para a vida de Abraão e entender que ele foi forjado por Deus até chegar a um status de ser reconhecido como o pai da fé, o homem que é o de mais alto nível de fé. Aí eu comecei a ceder a essa condução do Espírito para pensar um pouco em Abraão, para entender como ele chegou aí e como Deus o forjou para que ele chegasse. E aí Deus começou a falar ao meu coração: olha, ninguém consegue cumprir esses mandamentos, esses dois mandamentos, se não for antes forjado por Deus, forjado pelo Espírito Santo. Se antes o Espírito não trabalhar a nossa vida, irmãos, nós não vamos conseguir chegar a esse nível. Não, pelo menos não com sinceridade, ou não de fato, porque dizer eu amo a Deus é uma coisa, de fato amar a Deus nessa proporção, nessa dimensão que o texto nos diz que nós temos que fazer. E aí eu vou voltar ao início de tudo que eu disse. Se nós não vivermos isso, nós não vivemos o Evangelho. Se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, se não for dessa forma, nós não vivemos o Evangelho. Nós, muitas vezes, isso está na boca dos evangélicos. Dizer, eu amo a Deus, Senhor, eu te amo. Mas Jesus não fala de um amor tão somente declarado ou declarável, mas ele fala de um amor intenso, profundo, grande, com dimensões tão grandes que a gente não tem nenhuma outra coisa que possa assumir o lugar de Deus, se essa dimensão toda de amor que Jesus se refere estiver em nosso coração. Aí eu fui olhando para a realidade da vida de Abraão e vi como foi que Deus foi forjando Abraão. E é esse o ponto que eu gostaria de tratar, porque nós realmente precisamos alcançar a dimensão de amar a Deus
da maneira como o Senhor Jesus disse que tem que ser. Não é da maneira que eu acho que tem que ser. Porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus da maneira que nós achamos, da maneira como nós queremos, da maneira como nós disponibilizamos. É assim, uma relação que eu dou aquilo que eu posso, dou quando eu quero, dou quando eu tenho vontade. Então, essa muitas vezes é a relação que nós desenvolvemos com Deus. Mas a relação que Deus, ou que Jesus fala nesse texto, em relação a amar a Deus, não é essa. Não é uma relação relativa, não é um amor relativizado, mas é um amor incondicional, percebe? É um amor que vai estar sim em todo o tempo da minha vida acima de todas as coisas. Pergunta, responda para si mesmo: tem sido assim na nossa vida? O tempo todo Deus tem sido priorizado por nós, Deus tem sido amado por nós, Deus tem sido colocado no seu devido lugar na nossa vida, ou não? Ou será que em algum momento a gente faz porque nos convém fazer, porque nos é confortável fazer, porque naquele momento eu não tenho nenhuma outra coisa mais importante para fazer, então nesse momento eu ministro a Deus o meu amor, eu dou a Deus o meu amor, mas na verdade não é desse amor que Jesus está falando. Jesus está falando de uma dimensão de amor que está acima de toda e qualquer coisa na vida. Aí eu comecei, olhando para a vida de Abraão, eu comecei a entender como foi que Deus foi forjando esse homem e o que tem a ver a vida de Abraão com esse amor, que é o que o Espírito me conduzia a olhar. Eu estava achando e pensando, e Deus, eu sei que é esse o texto, eu sei que é essa a palavra, eu estou convicto disso, mas o que tem a ver Abraão? Abraão não entra aqui, não encaixa aqui. Abraão está lá no Antigo Testamento. Tá bom, Abraão foi pai da fé. Aí Deus foi começando a mostrar, olha, ele foi forjado, ele foi sendo trabalhado, o que significa que não se consegue alcançar um nível e um patamar de amor real, verdadeiro, honesto e sincero para com Deus, se não houver um trabalho e um relacionamento desenvolvido ao longo da vida, e a cada dia nós nos negarmos a nós mesmos para podermos colocá-lo no lugar que ele merece estar no nosso coração e na nossa vida. Vai passar por um processo de negar-se a cada dia, negar-se em vários momentos. E eu falei, como foi? E aí Deus foi mostrando. Primeiro Deus chama Abraão. Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Deus estava forjando Abraão e trabalhando a questão da confiança. E dizendo: olha, você vai sair da tua área de conforto, da tua zona de conforto, você vai sair do meio do lugar que você tem todo o prazer de estar, e você vai para um lugar que você não sabe nada, você não conhece, você não sabe quem está lá, você não sabe o que vai acontecer, você vai ter que confiar. E é assim que Deus forja a gente. Deus vai trabalhando a nossa vida aos poucos, nos forjando. Tem um texto, irmãos, que quando eu uso a palavra forjar, esse texto vem logo à minha mente. É quando o profeta é chamado à casa do olheiro. Vocês já leram isso? Jeremias é levado à casa do olheiro, e na casa do olheiro a Bíblia fala assim: olha, Jeremias, vem à casa do olheiro, porque quando você chegar lá, eu te farei ouvir a minha voz. Jeremias vai à casa do olheiro, e quando chega na casa do olheiro, ele vê o olheiro trabalhando o barro. E aí o Senhor fala para o profeta: olha, é desta forma que eu quero trabalhar você. Porque na verdade eu vou trabalhar a nação de Israel, enfim. Vou trabalhar dessa maneira. Então, quando eu uso essa palavra forjar, eu lembro desse aspecto.
O aspecto de forjar, eu olho para o olheiro e vejo o olheiro pega aquele barro informe, que não tem nenhuma beleza, e ele vai trabalhando, ele amassa, ele mistura, ele molda, depois desfaz, e molda novamente, desfaz novamente, e é esse o trabalho de forjar. E quando Abraão é chamado porque ele estava sendo forjado. Deus queria forjar, trabalhar a vida dele, para ele assumir depois, sim, o status de pai da fé. E aí, irmãos, quando a gente olha para esse mandamento de Jesus, ou para essa expressão de Jesus, dizendo, olha, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que dimensão de amor é essa que Deus está falando e como é que a gente chega lá? Essa é a pergunta. Que dimensão de amor Jesus está falando? Como é que a gente chega lá? Aí o Senhor Jesus fala assim, olha, você vai ter que amar de todo o teu coração. Essa é a dimensão. Ele vai dando a forma da dimensão do amor. Não é um amor com parte do teu coração. Não é um amor pela metade. Não é um amor de dedicação medíocre. Não é um amor de dedicação limitada. Não é um amor de doação quando eu puder. Mas é um amor de todo o teu coração. É isso que a Bíblia diz. Isso aqui é um desafio para mim. Estou pregando para você aquilo que não veio a mim, ou que não está me desafiando. Primeira coisa, eu quero que você saiba disso. Segunda coisa é que se algo te atingir, que você faça a leitura que é o Espírito Santo que está falando contigo. Não pergunte, não venha me questionar sobre essa palavra, porque é uma coisa que vem do Senhor e que veio do Senhor e veio a mim, me atingindo. Porque quantas vezes nós não amamos de todo o coração e dizemos, não, eu amo, você não ama nada. Porque amar de todo o coração é incondicional, é algo muito além daquilo que de fato a gente faz. Amar de todo o coração é não ter no coração nenhuma outra coisa que faça mais sentido do que Deus. Nenhuma outra coisa mais importante do que o próprio Deus. E aí ele diz assim, olha, e de toda a tua alma. A alma é a sede dos sentimentos, dos pensamentos, onde está todo o nosso pensamento e sentimento. Ele diz, é de toda a tua alma. Todo o teu sentimento tem que estar voltado para esse amor. Todo o teu pensamento tem que estar voltado a esse amor. Então, se o convite de Deus a Abraão é sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, ele vai colocando as coisas que eram importantes para Abraão e diz assim, sai de tudo isso que é importante para você, para trazer à tua vida a realidade de que eu sou o teu Senhor e devo ser amado acima de todas as coisas. O sentimento, o pensamento, todo o teu entendimento, o amor que você deve empreender a Deus é de todo o teu entendimento. Tudo que eu entendo ser expressão de amor, eu entrego a Deus. Todo o teu entendimento, tudo aquilo que eu entendo ser expressão de amor, meu entendimento, eu sei que se eu fizer, eu expresso amor. Então, tudo aquilo que eu entendo ser a expressão de sentimento, eu entrego a Deus como amor. E de todas as suas forças, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você.
quando fala de todas as tuas forças, é porque em algum momento você vai ter que empreender força, esforço, sacrifício para demonstrar o teu amor a Deus. É de toda a tua força. Não pode ser algo que assim, se for algo que não dependa muito, tudo bem, eu amo. Não, é de toda a tua força. É na verdade de todo o teu ser. É uma proposta, e aí o que eu falei, isso é a essência do Evangelho. Se não viver isso aqui não tem Evangelho. É de tudo que você é, de tudo que você tem. Sabe, a expressão de Jesus, e ele na verdade está usando um texto dos mandamentos, está falando, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. É assim. E aí eu falei, Deus, tá bom, entendi que Abraão largou tudo, sendo forjado a te amar. Entendi então que a tua palavra para mim e para nós nessa noite é largar tudo. No contexto de que é prioridade e que está assumindo o lugar de Deus na minha vida, deixa de existir, porque quem vai sentar no trono do meu coração e do teu é o Senhor. Amém? Entendi. Mas Deus me levava a pensar no momento do desafio do sacrifício de Isaac. Todo o tempo eu estava pensando nisso e eu falava, tá bom, entendi também, porque se não amar dessa forma, não sacrifica Isaac. E cada um de nós, acredite nisso, cada um de nós temos um Isaac. E eu não estou falando do nosso filho físico, mas temos um Isaac na vida, que muitas vezes é aquilo que nós não abrimos mão. Esse é o nosso Isaac. Aquilo que nós não deixamos, porque é o nosso Isaac. Nós não queremos sacrificar isso, nós não queremos entregar isso a Deus, porque esse é o nosso Isaac. O Isaac representa aquilo que nós amamos, aquilo que nós gostamos, aquilo que é importante para nós. Na verdade, até para Abraão era uma promessa, era ali tinha uma relação tão profunda que não era somente um filho, mas era um filho da promessa. Significava que aquele filho ia ser de fato o cumprimento de todas as coisas que Abraão esperava, anelava na sua vida. Muitas vezes é dessa forma. Tem coisas que para nós se tornam o nosso Isaac, porque a gente olha para aquilo e vê que aquilo é tão importante para a nossa vida, que nós não temos condições de abrir mão disso, mesmo que seja Deus que peça. E aí eu comecei a compreender melhor e entender que Deus estava querendo dizer para nós nessa noite, para mim e para você, que não haverá e não pode haver nenhum Isaac entre a minha relação e com Deus, na minha intimidade com Deus, não pode haver nenhum Isaac. No sentido de eu não posso ter nada na vida que me impeça de fazer a vontade dele, me impeça de demonstrar o meu amor a ele, me impeça de me entregar por completo a ele. Porque, irmãos, imagine você, Deus pedindo o teu filho. No outro dia eu estava, não dentro desse próprio contexto, mas acaba coincidindo. Eu estava andando com meu filho e eu olhei para ele num determinado momento, e a gente faz isso assim em alguns momentos, mas nesse momento foi muito especial. Eu olhei para o meu filho e falei, caramba, como eu amo essa criança. Não é? Filho é um negócio que a gente é apaixonado, né? É um negócio que a gente ama muito. Aí eu pensando nesse amor, eu pensei na possibilidade de perdê-lo.
Já parou para pensar? Isso é até tortura, né? Tortura mental. Parar para pensar que você vai perder o teu filho. Teu filho aí, você tem, você ama, tua filha. Pessoa, perder. Supor que aconteça um acidente, aconteça alguma coisa. Irmão, é um negócio, é uma dor assim, que não vale nem a pena ficar pensando muito nisso. Mas eu só estou trazendo a lembrança. Eu estava andando com ele, estava falando como eu amo essa criança. Como eu amo essa criança e como ele é importante para mim. E Deus pediu o filho a Abraão. Deus pediu Isaac a Abraão. Falou: Abraão, me dá teu filho. Entende por que ele foi considerado pai da fé? Dá para entender, né? Porque ele simplesmente, primeiro, ele já tinha deixado tudo. Segundo, ele recebe uma promessa na velhice e a promessa se cumpre. Ele tem um filho. E à medida que esse filho vem, Deus diz: agora me dá. Irmãos, está escrito lá em Gênesis 22, depois você pega ele. Abraão simplesmente diz: eu vou entregar meu filho. E que bom que Deus não pediu meu filho Samuel. Que bom que Deus não pediu Lohana. Que bom que Deus não pediu Arthur. Que bom que Deus não pediu tua filha. Que bom que Deus não pediu teu filho, né? Né, irmã Cecília? Que bom que Deus não pediu a nenhum de nós. Que bom que Deus não pediu teu filho, né? Mas às vezes coisas tão inferiores a nosso filho ele pede, a gente não dá. Coisas infinitamente menos importantes do que o nosso filho, ele diz: eu quero. Me dá. Entrega isso. Entrega isso que está entre mim e você. Entrega isso que muitas vezes está até atrapalhando a nossa relação. Digo, Deus e nós. Me dá isso. Entrega isso. E a gente não tem coragem de entregar. E quando nós não temos coragem de entregar, e aí entra o sentido dessa palavra. Quando nós não temos coragem de entregar, nós não estamos vivendo o que Jesus disse que é o cerne do Evangelho. Nós podemos cantar e dizer que estamos, nós podemos declarar e dizer que estamos, nós podemos pregar e dizer que estamos, não, que Deus está acima de tudo na minha vida. Não está, porque isso só se materializa de fato quando nós estamos dispostos a entregar, seja o que for, o nosso Isaac para Deus, e dizer: Deus, Tu és o maior e o mais importante e o melhor e a essência de tudo e o centro de todas as coisas na minha vida, e não há nada mais importante do que você na minha vida. É desse evangelho que Jesus estava falando e resumindo os mandamentos, porque quando a gente fala em resumir alguma coisa, a gente subentende que Jesus estava tornando mais fácil as coisas. Desculpa, mas não é. Jesus não tornou as coisas mais fáceis por resumir os mandamentos em 2. Talvez seja essa a leitura de muitos. Muitas vezes nós, não, mas Deus facilitou, Jesus facilitou tudo para nós, porque Ele resumiu aquele monte de mandamentos, os 10 mandamentos, em somente 2, e disse: olha, agora cumpram esses 2, porque se esses 2 forem cumpridos, aí você acha: então é mole, amar a Deus é mole, porque Deus é tremendo, porque Deus é lindo, porque Ele é supremo, porque Ele me abençoa. Aí nós entramos no contexto que é de fato amar, e da profundidade como ele deve ser amado, na dimensão que ele deve ser amado, para que de fato eu esteja vivendo o Evangelho de Jesus. E aí a dimensão é essa. Repita comigo: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então não é um amor qualquer. Então não é um amor relaxado. Não é um amor
que me permita dizer para Deus não. É um amor incondicional, onde Deus é e vai ser sempre o centro de todas as coisas na minha existência. Quando ele pede Isaac a Abraão, Isaac entrega, ou Abraão entrega Isaac. A Bíblia diz que ele pega a lenha, pega o cutelo. O cutelo era instrumento de degolar animais. Pega o cutelo, chama o seu filho Isaac e diz: vamos comigo, filho, vamos subir o morro, vamos para o local de sacrifício. Deus tem falado ao meu coração: qual é o sacrifício que você deu a Deus? Eu vou repetir porque Deus tem falado isso comigo. Eu estou entrando num processo profundo, amados, profundo, de análise real, honesta, para tentar responder a Deus: Senhor, qual é o sacrifício que eu não estou disposto a fazer por Ti? Porque se eu não estiver disposto, eu não estou vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Deus quer o teu sacrifício, sim. Muita gente prega que Jesus já fez todo o sacrifício, já fez todo o sacrifício na cruz para a salvação de todo aquele que crê. Mas no relacionamento com Deus está estabelecida uma regra, e essa regra é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Porque se não for assim, você não está vivendo o Evangelho de Jesus. Você está na igreja, você está caminhando com gente que está na igreja, você está se esforçando até para não faltar às reuniões, aos cultos, mas Evangelho é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e de toda a tua alma. Aí eu entendi que Abraão já tinha largado. Isso é forjar, tá, irmãos? Entenda isso. Deus foi forjando Abraão. Já tinha largado a sua casa, a sua parentela, a sua família. Já vivia como nômade, já estava andando na rua. Enfim, indo para um lugar que ele não sabia onde era, que ele não tinha ideia que ia acontecer. Levou seu sobrinho, imagino eu, como um consolo. Preciso de alguém comigo, cara. Senão eu vou pirar a cabeça, porque ir para um lugar, andar como quem não sabe para onde vai, e tem que ter alguém comigo. Aí chega um ponto que Deus fala: vou mexer nessa coisa aí, porque tá fácil para Abraão. O sobrinho junto fica fácil. E aí Deus vai tirando essa maneira de Deus forjar a gente, é que às vezes nos impacta, porque pensa bem, Deus tira ele da sua casa, da sua parentela, da terra do seu pai, enfim, de todo o seu conforto, vai trabalhando a sua caminhada, chega um ponto que tira o seu sobrinho, que era aquele porto seguro de alguém, porque ele amava Ló, né? E ele, sabe, nesse relacionamento com o sobrinho, está perto, qualquer coisa a gente conversa, qualquer coisa a gente se ajuda. Ele tira aquele que era um porto seguro, e Deus vai tirando e dizendo para Abraão, com essas perdas de Abraão, que o porto seguro de Abraão, na verdade, era o Senhor, não era Ló, não era a sua família, não era ninguém, era o Senhor. E ele foi forjando Abraão para dizer: sou eu o teu porto seguro, sou eu que vou te conduzir a uma dimensão maior de amor, porque ainda falta alguma coisa. E quando eu estava olhando para isso, eu falei: Deus, quão longe eu estou ainda? Estou longe demais. Tem muita coisa, irmãos, que eu reclamo com Deus, porque Deus me tira. Já reclamou de coisas que Deus te tirou? Foi Deus que tirou, cara. A Bíblia fala que Ele dá, Ele tira, Ele mata, Ele fere, Ele sara. E Ele, sabe, na minha vida, já que eu já tenho a convicção de que Satanás não tem interferência na minha vida diretamente, sem nenhuma
nenhum aval de Deus, ele precisa passar pelo aval de Deus para fazer qualquer coisa em relação a mim. Então, se tem o aval de Deus, quem é que fez? Quem é que tirou? Quem é que agiu? Foi Deus. E aí Deus tira Abraão da sua família, depois tira Ló do seu convívio, e também diz para Abraão: agora o filho que você tem, eu quero que você me dê. O filho que eu te dei, eu quero que você me dê. E a gente está longe disso. A gente está longe. O que Deus quer fazer conosco e trabalhar conosco nessa noite é que Ele precisa nos forjar. Para sermos forjados, temos que estar dispostos. Quando o profeta enxerga o vaso na mão do olheiro, o barro na mão do olheiro, e Deus fala para ele: assim sois vós na minha mão. Se eu não me colocar nessa condição de barro na mão do olheiro, eu jamais vou ser forjado. Enquanto as minhas vontades estiverem em evidência, enquanto a primazia da minha vida for o prazer que eu possa ter, ou a alegria que eu possa ter, a felicidade que eu possa ter, aquilo que é meu ego, meu tudo, meu querer, a minha vontade, enfim, enquanto isso estiver em evidência na minha vida, Deus não tem como trabalhar a gente para forjar. Forjar o barro significa se entregar, se colocar totalmente nas mãos. E aí ele molda, ele trabalha, ele muda, forma, ele age. E eu simplesmente sou moldado conforme o seu querer, conforme a sua vontade, conforme aquilo que ele planeja para a minha vida. Eu sou moldado. E para nós chegarmos a uma conclusão, eu disse: Deus, tudo bem, entendi que amar ao Senhor de todo o teu coração tem que ter a predisposição de entregar o Isaac, de abrir mão dele. Mas o que entregar Isaac tem a ver com amar ao próximo? Parece que nessa experiência de Abraão nada tem a ver, né? Aí eu voltei àquilo que eu estava olhando para o meu filho. A Bíblia, nesses 2 mandamentos que Jesus resume, o cumprimento de toda a lei é amar ao Senhor de todo o teu coração, enfim. E depois ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu falei: Deus, tá bom, mas o que tem a ver? Abraão não ofereceu Isaac por causa de ninguém. Ele ofereceu por Deus, não pelo próximo. Mas Deus começou a me mostrar algumas coisas. Meu filho, o meu amor pelo meu filho é tão grande que o sentimento que eu tenho é que ele é um pedaço de mim que está fora de mim, né? Ele sou eu, na verdade, um pedaço meu que está fora de mim, que anda fora de mim. Eu não sei se é assim que você consegue entender ou perceber o seu filho, mas a gente quer que qualquer coisa aconteça com a gente, mas não com ele, né? Não é verdade? Eu já me peguei orando uma vez pela minha filha mais velha, Carol. Eu me peguei orando por ela, cara, e orando hereticamente. Como é que é orar hereticamente? É orar contra aquilo que a Bíblia diz que tem que ser, né? Você ora com heresia. E como é que foi a minha oração herética? Deus, tira essa doença dela e passa para mim. Né? Essa é uma oração herética, porque Deus não vai fazer isso. Você acha que Deus vai fazer isso? O que a gente tem que fazer é orar para que ela seja curada, né? Deus, cura minha filha, enfim. Minha filha sofreu de bronquite e eu vi ela num estado de falta de ar tão agudo
Eu falei, Deus, tira isso dela, passa para mim, deixa eu passar por isso, mas ela não. Então, eu comecei a olhar para essa questão de ter um ser, que são os nossos filhos, fora de nós, vivendo, mas aquele ser ali, o amor que eu tenho por ele é tão grande que ele representa um meu eu fora de mim. Então, quando eu meditei nisso, eu vi Deus forjando Abraão, não só a amar a Deus com a entrega do filho, mas também a desenvolver um relacionamento futuro com as pessoas, com o próximo, que ele pudesse entender o que é que Deus queria nesse relacionamento com o próximo, amar como a si mesmo. É óbvio que Deus não falou essa frase para Abraão, isso veio depois de Abraão, amarás o Senhor teu Deus, enfim, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, isso veio depois. Contudo, eu fiquei pensando nessa questão do filho ser o pedaço de Abraão, e ele, a partir desse trabalho de forjar, de ser amassado, de ser tratado, de ser trabalhado por Deus, ele teria sim condições, à medida que ele entregou a si mesmo, na pessoa do seu filho, ele teria condições de se relacionar com o próximo a um nível que Deus gostaria, de se importar com o próximo. Você já ouviu dizer que pessoas que chegam perto da linha da morte, ou por um coma, ou por uma doença grave, que ela passa a enxergar a vida de uma outra forma? Ela passa a dar importância a coisas que ela antes não dava. Ela passa a olhar a flor, que antes ela passou por ela inúmeras vezes e nunca se importou, mas ela passa a olhar para a flor e começa a pensar na beleza da flor e como as flores tomam tonalidades de cores diferentes, enfim, já começa a olhar e a ter uma perspectiva de vida diferente. O que acontece com Abraão, irmãos, para chegar ao nível de pai da fé, passa por esse aspecto. Como é que ele poderia se relacionar com o próximo a partir do ponto em que ele teria essa experiência de ser forjado para perder um pedaço de si mesmo, que estava fora dele, que seria o seu filho? A partir daí, amados, a experiência de Abraão e da vida de Abraão certamente foi trabalhada, foi mudada. O aspecto de enxergar a vida foi mudado a partir daí. E aí o que Deus colocou no meu coração é que quando nós entregamos o nosso Isaac, nós estamos na verdade fazendo o seguinte: aquilo que é importante para mim deixa de ser, à medida que Deus é o principal centro de tudo aquilo que eu quero agradar, e o próximo seja o principal alvo de tudo aquilo que eu preciso entregar, seja do meu ser, da minha vida. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu exerci 7 anos, 8 anos quase, de ministério lá em Pavuna, como pastor. Cuidei de pessoas, cuidei de ovelhas, ajudei gente veio, gente foi, e eu trabalhei ali, me doei meu tempo, doei minha vida, doei muita coisa, mas e aí nós viemos para cá, para Vista Alegre, para uma igreja aparentemente pequena, poucas pessoas, e que a gente ainda não viu a manifestação de crescimento como nós gostaríamos, esse lugar cheio. Mas eu vou falar uma coisa que eu falei para alguém há uns dias atrás. Eu falei, eu tenho me sentido tão mais útil nesse lugar do que me senti lá em Pavuna durante o tempo que eu estive lá. Tenho me sentido útil pelo aspecto do trabalho em si que temos feito, e
E muito em especial o trabalho de rua que nós temos feito aqui. Meu irmão, eu não sei quantos desses da rua que nós nos deparamos nos nossos trabalhos de rua, quantos desses serão salvos, mas certamente alguém será salvo. Chegaremos no céu e seremos apresentados pelo Senhor, eu creio nisso. E eu nunca mais, irmãos, consegui passar por um necessitado na rua, depois de fazer esse trabalho que nós temos feito, da mesma forma que eu passava antes. Nunca mais. Eu não tenho dinheiro para dar alimento para eles todos os dias. Eu encontro necessitados todos os dias. Nós nos deparamos com necessitados todos os dias. Eu não tenho dinheiro para dar comida a eles todos os dias. Mas, irmãos, nunca mais um necessitado passou por mim, ou eu passei por um necessitado sem perceber. Nunca mais. E eu confesso que eu tenho me sentido muito mais útil fazendo isso do que qualquer outra coisa que eu tenha a fazer. Então essa questão de amar o próximo como a si mesmo é olhar para o próximo e perceber as suas necessidades, perceber aquilo que ele precisa, perceber o que eu possa vir a fazer por ele. É um amor que vai acolher, é um amor que vai ajudar, é um amor que sente a dor do outro. Eu penso que Abraão, antes dessa experiência, não devia sentir dor de ninguém, mas depois dessa experiência, isso deve ter marcado tanto a vida de Abraão que qualquer sofrimento de alguém ele se torna familiarizado a isso. Percebe? E a gente, muitas vezes, irmãos, estamos nos tornando cada vez mais insensíveis ao outro, ao próximo, ao irmão. Assim, dos que andam mais perto de mim, eu consigo às vezes perceber se está bem, se está mal, se está... Mas eu acho que esse é um exercício que Deus quer que nós façamos no tocante a amar ao próximo como a nós mesmos. Como é que nós gostaríamos que tratassem a gente quando a dor for grande? Como é que nós gostaríamos de que tratassem a gente quando, trazendo para um âmbito bem simples e singelo, quando nós fizéssemos aniversário, quando nós tivéssemos vontade de alguma coisa e não tivéssemos condições de ter essa coisa? Não é? E essa expressão, amarás teu próximo a ti mesmo, significa assim, olha, pense no outro, na dor do outro, no sentimento do outro, na necessidade do outro, naquilo que o outro anseia, na ansiedade dele. Pense como se fosse a sua, como se fosse você. Eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte: aquilo que nos parecia ser simples e fácil, aquilo que nos parecia ser um resumo de toda a lei, se torna, na verdade, a proposta de evangelho a ser seguida. E sem isso não há evangelho. Se você não conseguir colocar Deus como prioridade em tudo na vida, você não consegue amá-lo de todo o teu coração. Se você não conseguir colocar Deus como centro da tua vida, você não consegue amá-lo de toda a tua alma. Se você não conseguir pensar em Deus em todas as suas decisões e atitudes e escolhas, você não está amando a Deus de todo o teu entendimento. Se você, por qualquer coisa, troca Deus por alguma situação, por alguma circunstância, por alguma coisa, você não está amando a Deus com todas as suas forças. Aponta para aquilo que você precisa fazer de esforço e sacrifício por amor a Ele, por amor a Deus.
se você não consegue sentir a dor do próximo. Uma das experiências que eu guardei na vida, isso já me aconteceu algumas vezes, mas numa delas, alguém me disse, e eu não tinha parado para pensar, mas alguém me disse. Num aconselhamento, trabalhando uma situação adversa de uma pessoa, conforme a pessoa foi me contando, eu comecei a chorar. E aí eu, depois, cheguei minhas lágrimas, tentei ajudar a pessoa no aconselhamento, tentei dar orientações. E quando eu terminei e tal, a pessoa depois veio falar comigo e disse o seguinte: pastor, eu percebi que você sentiu a minha dor. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso não tem que ser só no exercício de um ministério, isso tem que ser todos os dias. Sabe uma das coisas que me dá prazer estar entre vocês aqui de Vista Alegre? Uma das coisas que me dá prazer é que a gente tem se tornado, à medida que o tempo tem passado, uma família. A gente tem se importado uns com os outros. E eu vejo isso, com sinceridade, eu vejo isso nas expressões, nas declarações de um com o outro, nas declarações em redes sociais, um orando pelo outro. Esse é o sentimento, irmãos. Isso me dá prazer. Me dá mais prazer do que estar num local de uma igreja muito cheia e que eu não viva isso. Então, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Se conseguir viver isso, você viveu e está vivendo o Evangelho de Jesus ensinou. Não há um outro caminho, não há uma outra forma, não há uma outra maneira de demonstrar isso. Não há. É amar. Colocar a Deus, colocar o Senhor sobre todas as outras coisas. Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus. Eu o amo. Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro da minha existência. Se tiver que trocar qualquer coisa relacionada a Deus por qualquer outra coisa relacionada à minha vida, o meu eu, a minha vontade, a escolha já está feita, a decisão já está tomada. Eu amo o Senhor. E em relação ao próximo, viver essa comunhão, viver essa alegria, viver a intimidade uns com os outros, sentir a dor uns dos outros, se importar uns com os outros. Faça isso. Se fizeres isso, estarás vivendo o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Não é fácil, irmãos. Eu olhei para isso aqui e o final disso veio assim: isso que Jesus disse que tem que ser o Evangelho vivido por nós é semelhante ao que Abraão passou quando teve que entregar Isaac. Tem horas que vai doer amar a Deus sobre todas as coisas, vai doer. Amar a Deus sobre todas as coisas em palavras é mole, é tranquilo. Amar a Deus sobre todas as coisas em ações, em verdade, com honestidade, vai doer. Amar ao próximo como a nós mesmos, muitas vezes vai doer. Vai ser semelhante à dor de Abraão levando Isaac lá para sacrificar, e era um pedaço dele que ia ser sacrificado, e muitas vezes um pedaço de nós é sacrificado por amor a alguém, por amor ao próximo. Quantas vezes nós temos que nos sacrificar? Quantas vezes nós temos que calar a boca por amor ao próximo? Que dá vontade de falar um monte, mas você tem que calar a boca. Isso é sacrifício.
Isso é sacrificar o teu Isaac, as coisas que são importantes para você. Quantas vezes tem que ser assim? Demonstrar amor ao próximo muitas vezes vai doer. Exatamente como o sacrifício que Abraão foi fazer. Eu imagino, irmãos, que assim, Abraão teve um alívio monumental quando aquele anjo segurou a sua mão e disse: não faça isso com seu filho. Não faça isso. Que alívio que foi aquilo, irmão. Imagina isso. Até ali estava valendo o que Deus pediu. Até aquele momento estava valendo o que Deus pediu. Então, amar a Deus, muitas vezes, nessa dimensão, não estou falando daqueles que amam, ou que falam que amam, ou que declaram que amam, que cantam que amam, que pregam que amam, enfim. Eu estou falando de amar a Deus na dimensão que Jesus nos trouxe. Amar a Deus nessa dimensão, muitas vezes vai doer. Vai doer. Porque é anular-se a si mesmo. Toda vez que eu tenho que me anular, anular a minha vontade, anular o meu eu, dói. Não é confortável para mim isso. E como eu disse, amar o teu próximo também vai doer. Em alguns momentos vai doer. Porque você, às vezes com razão, vai ter que se calar. Às vezes não tendo a ver com a situação, vai ter que se calar. E não é fácil. Dói. Dói. Vai ter que perdoar às vezes. Perdoar dói. Ninguém vai me convencer que perdoar é fácil. Perdoar dói. Enfim, essa é a palavra de Deus para nós. Deus nos abençoe. Eu vou sair desse lugar, assim como já cheguei, desafiado a viver esse Evangelho. E esse é o Evangelho. Se não vivemos isso, a gente vive a religião, a gente vive os encontros sociais religiosos, a gente vive tudo menos o Evangelho. Isso aqui é viver o Evangelho. E é um desafio. É um desafio. É o Isaac sendo pedido a cada dia para ser entregue. Entrega o teu Isaac. Entrega o teu Isaac. Deus abençoe.